Agradeço mais uma vez o convite, e então vou apresentar aspectos da mecânica estatística que estão próximos da matemática, na esperança que possam nascer colaborações, enfim, que possam nascer pontes certamente muito interessantes. Bom, eu vou começar lembrando os pilares da física teórica contemporânea. Então, obviamente, um desses pilares é a mecânica newtoniana. Outro pilar é o eletromagnetismo de Maxwell. Depois temos a relatividade especial de Einstein, que nos leva também à relatividade geral de Einstein. Temos a mecânica quântica, quando as massas são muito pequenas. E, finalmente, o quinto pilar seria a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, que nos leva para a termodinâmica. A mecânica estatística, em geral, utiliza estas quatro anteriores, mais teoria de probabilidades. Então, as substâncias são mecânicas ou eletromagnetismo e com ingredientes de teoria de probabilidades. E é isso que nos leva à mecânica estatística e, entre outras coisas, ao conceito de entropia. Bom, perdão. Então, se vocês abrem um livro-texto de mecânica quântica, vão encontrar 5 problemas resolvidos detalhadamente. É o poço quadrado, o oscilador harmônico, o rotador rígido, spin no meio em um campo magnético e o átomo de hidrogênio não ionizado. Todos eles estão nos livros-textos de mecânica quântica. Nos livros-textos de mecânica estatística estão os 4 primeiros, mas não o último. O último, de certa maneira, é a rainha da mecânica quântica, o átomo de hidrogênio, primeiramente atacado por Niels Bohr. E por que a rainha da mecânica quântica não está nos livros de mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs? Nós vamos olhar isso com um certo detalhe, mas está diretamente ligado ao fato que a interação no átomo de hidrogênio do elétron com o próton é uma interação coulombiana e, portanto, é uma interação de longo alcance, semelhante à interação gravitacional newtoniana. E, nessas condições, a função de partição da mecânica estatística diverge. E, quando ela diverge, não se pode calcular nada. Não se pode fazer conexões com a termodinâmica, não se podem calcular calor específico, suscetibilidade, etc., equações de estado. A qualquer temperatura diferente de 0, não se pode calcular nada em mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs para o átomo de hidrogênio não ionizado. Esse tipo de problema é o que nós vamos focalizar. Eu mostro aqui, para começar, um parágrafo que está no livro Termodinâmica, de Enrico Fermi, de 1936. E aí ele diz: a entropia de um sistema composto de várias partes é muito frequentemente igual à soma das entropias das partes. Um homem inteligente como Enrico Fermi não teria colocado muito frequentemente por acaso. Se ele escreve muito frequentemente, é porque há casos em que não é verdade. Se fosse verdade sempre, ele não teria escrito muito frequentemente. E ele discute aqui detalhes sobre quando essa situação patológica acontece,
diz que as condições não são muito óbvias e que podem não estar satisfeitas. E quando isto acontece, isso pode ter um papel considerável. É justamente nesse setor do qual vamos falar nesta palestra. Aqui vocês têm uma pequena tabela de entropias. Esta linha é a entropia de Boltzmann, Gibbs, von Neumann, Shannon. Todas elas são basicamente a mesma coisa. É uma medida logarítmica da incerteza sobre o sistema. Então, aqui vocês têm a famosa expressão de Boltzmann, menos soma de P logaritmo P, onde P são as probabilidades. Se as probabilidades são todas iguais, dá a fórmula que está no túmulo de Ludwig Boltzmann, no cemitério central, em Viena. Mas aquilo do qual eu vou falar é esta linha, onde vocês veem imediatamente que tem um índice a mais, que se nesta linha vocês pegam Q tendendo para 1, vocês recuperam a linha anterior. Portanto, isso do qual eu estou falando não é uma alternativa, é uma generalização, pois contém o caso tradicional de Boltzmann-Gibbs como um caso particular. Esta expressão da entropia tem uma longa história sobre isso, mas, enfim, ela tem muitas propriedades importantes em comum com P logaritmo de P, tais como concavidade, extensividade, Lesch-estabilidade e muitas outras. Não vou entrar em detalhes, mas, obviamente, na hora que estamos fazendo uma generalização de P logaritmo de P, existem infinitas possíveis funções que generalizam P logaritmo de P. E dessas infinitas eu vou falar de uma, esta. E o que tem de especial esta? É que satisfaz um grande número de propriedades básicas da entropia de Boltzmann-Gibbs, mas, obviamente, para ser generalização, temos que violar alguma propriedade. A que vai ser violada é a aditividade, e já vou falar sobre ela. A entropia de Boltzmann-Gibbs é aditiva, esta entropia generalizada não é aditiva. Bom, então, agora, um detalhe metodológico. Convém definir a função Q logaritmo de x, como esta função que está aqui, e se vocês pegam no limite Q tendendo para 1, vocês encontram o logaritmo tradicional, logaritmo neperiano. A função inversa dessa é essa aqui, e se nessa aqui vocês pegam Q tendendo para 1, vocês encontram a função exponencial. Estas funções aparecem o tempo todo nesta generalização e, portanto, eu vou me referir muito a elas. Em particular, a tabela que acabo de mostrar pode ser escrita de maneira mais elegante, mais compacta, como está aqui. Então, log, log, que log, que log. E um matemático disse numa ocasião, well represented, half solved. Então, o fato de utilizar essas funções torna muitas coisas mais simples. Bom, agora, vamos falar dessas duas palavras-chave, aditividade e extensividade. A aditividade nós vamos pegar do livro Foundations of Statistical Mechanics, de Oliver Penrose, o irmão de Roger Penrose, que ganhou o prêmio Nobel faz 2 ou 3 anos atrás. Então, uma entropia é aditiva se para dois sistemas, A e B, probabilisticamente independentes, a entropia da soma é a soma das entropias. Caso contrário, a entropia é não aditiva. Em particular, a entropia SQ, vocês podem provar em 2 linhas, que satisfaz esta lei de composição, e, portanto, ela é não aditiva, exceto quando Q é igual a 1, onde esse termo desaparece,
e recupera a aditividade da entropia de Boltzmann-Gibbs. Então, a aditividade é uma propriedade matematicamente simples, definida dessa maneira. Extensividade, o buraco é mais embaixo. A extensividade significa que a forma funcional entrópica que vocês estão usando, aplicada a um sistema específico, com N constituintes, é proporcional a N. Quando é assim, então diremos que a entropia é extensiva. Caso contrário, não é extensiva. Em 15 minutos, vocês podem verificar se uma entropia que vocês inventaram é aditiva ou não. Saber se ela é extensiva para uma classe particular de sistemas pode levar 15 anos, porque o problema são as correlações entre os elementos do sistema. Isso pode ser tremendamente complicado. Então, enquanto este ponto é, digamos, trivial, este ponto é complicado e muito profundo e diretamente relacionado com termodinâmica. Vou ilustrar isto em alguns exemplos. Então, vamos chamar W o número total de possibilidades com probabilidade diferente de zero. E essas possibilidades vamos imaginar que sejam igualmente prováveis. Neste caso, temos que ver que tipo de sistema estamos analisando. Então, se o nosso sistema, o número total de possibilidades, cresce exponencialmente com N, por exemplo, N moedas independentes vai dar 2 potência N. Neste caso, temos que utilizar a entropia de Boltzmann-Gibbs, porque ela é igual ao logaritmo de W, e o logaritmo de W, se W é deste tipo, o logaritmo de W é proporcional a N, a entropia é extensiva e estamos ok. Agora, fortes correlações podem fazer com que este número total de possibilidades não cresça exponencialmente com N, mas cresça com uma lei de potência de N, com o ρ aqui. Neste caso, se nós usamos a fórmula de Boltzmann, logaritmo de W, logaritmo disso, é proporcional ao logaritmo de N. Nós não queremos logaritmo de N, queremos N. Logaritmo de N e N podem ser tremendamente diferentes, em particular se N é o número de Avogadro. Mas, se vocês utilizam a entropia SQ, com Q igual a 1 menos 1 dividido por ρ, o mesmo ρ que está aqui, esta é extensiva. Então, está ok. Mas podemos ter 1000 formas funcionais diferentes. Esta, ou, por exemplo, esta. Uma stretched exponential. Neste caso, não existe nenhum valor de Q que transforme, que é aplicada a esta forma funcional de extensividade, e temos que utilizar uma outra entropia, que existe na literatura, é chamada S-delta, e quando delta vale 1 dividido por gama, o mesmo gama que está aqui, então ela é extensiva. E, de novo, estamos ok. Uma coisa a observar é que este número é muito maior do que este número, que é muito maior do que este número, como está indicado aqui. E isso faz que, enquanto, para esta família, o espaço de fases no qual evolui o sistema, ele está basicamente completamente cheio. Vocês estão vendo μ potência n, significa μ vezes μ, vezes μ, vezes μ, vezes μ, ele está completamente cheio, tem uma medida de Lebesgue diferente de zero. Mas nesses outros casos, aqui ou aqui, a medida de Lebesgue tende para zero. Significa que o espaço de fases está ocupado de maneira quase vazia, tipicamente com um fractal, multifractal, estruturas hierárquicas, mas tem medida de Lebesgue igual a zero. Isso faz uma tremenda diferença para a mecânica estatística. Nessa tabela aqui, eu estou resumindo o que acabo de dizer. Vocês têm a entropia de Boltzmann-Gibbs, ela é aditiva, perfeito.
A entropia SQ não é aditiva. Essa entropia que eu não defini não é aditiva e tem muitas outras. Se você está utilizando esta família, se você está aplicando a entropia a esta família, tem que usar a de Boltzmann, porque ela é extensiva. E para esta família não tem que utilizar a entropia SQ, nem a S-delta, nem, em princípio, nenhuma outra. Agora, se você tem essa família, você não tem que utilizar a de Boltzmann, porque ela é não extensiva. Você tem que utilizar a SQ, porque ela é extensiva. E não tem que utilizar esta, porque é não extensiva. E se você tem esta família, stretch exponential, não tem que usar nem esta, tem que usar esta. Conclusão. Se você casou com Boltzmann, você vai ficar nesta coluna até que a morte os separe. Mas tem um casamento melhor. Casar com a termodinâmica, casar com Clausius. E aí você fica nesta diagonal. É o que vamos fazer aqui. A nossa proposta é não ficar aqui, mas generalizar a entropia de modo que permaneçamos em concordância com a termodinâmica. E por que queremos ficar concordando com a termodinâmica? Por muitas razões, mas basicamente porque até agora não tem se detectado na natureza nenhum fenômeno que viole a termodinâmica. Então, praticamente todos os físicos assinam embaixo da termodinâmica e, fazendo isso, estão em boa companhia, porque Einstein, em 1949, ele escreveu uma teoria tanto mais impressionante quanto maior é a simplicidade de suas premissas, mais diferentes classes de coisas ela relaciona, e quanto mais extensa é a sua área de aplicabilidade. Daí a profunda impressão que termodinâmica clássica fez sobre mim. É a única teoria física que nunca será destronada. Christian, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Porque, como eu não vejo nenhuma imagem aqui, não sei o que está acontecendo. Está perfeito, está perfeito. Perfeito. Está perfeito? Ótimo. Tá bom. Então, continua. Muito bem. Vamos fazer uma pequena analogia sobre isso que acabo de falar. Vocês têm aqui a composição de velocidades galileana. Se o trem vai a 10 quilômetros, a 100 quilômetros por hora em relação à Terra, e eu estou dentro do trem a 10 quilômetros por hora em relação ao trem, em relação à Terra, eu estou a 110 km por hora. É a composição de velocidades de Galileu. Mas Einstein violou isto e transformou esta composição nesta composição. E por que Einstein fez isso? Ele não gostava da simplicidade da composição galileana? Claro que gostava, qualquer pessoa gosta. É mais fácil fazer 100 mais 10 do que fazer 100 mais 10 dividido por 100 dividido a velocidade da luz, 10 dividido a velocidade da luz. Essa você faz de cabeça, essa não faz de cabeça. Por que Einstein fez isso? Porque Einstein tinha um objetivo superior. Ele queria unificar a mecânica com o eletromagnetismo de Maxwell. E para fazer isso, ele percebeu que a teoria tinha que ter a invariância de Lorentz e não a invariância de Galileu. E quando ele aplicou a invariância de Lorentz em cima da mecânica e do eletromagnetismo, ele achou esta fórmula. Então, ele abriu mão da simplicidade desta aditividade porque tinha um objetivo superior, que era unificar a mecânica com o eletromagnetismo.
Analogamente, nós estamos abrindo mão da aditividade da entropia de Boltzmann-Gibbs porque temos um objetivo superior. Queremos satisfazer termodinâmica. Então, abrir mão da aditividade da entropia de Boltzmann-Gibbs é um pequeno preço a pagar. Tudo bem, se paga esse preço e continua adiante em condições bem melhores, como vocês vão ver já já. Bom, nesses 30 anos desta proposta, tem acontecido muitas coisas, mas uma das coisas importantes foram estes dois teoremas, publicados em 2008 e 2010, onde participaram dois matemáticos puros dos Estados Unidos, Sabir Umarov e Stanley Steinberg, e o mítico Murray Gell-Mann, Prêmio Nobel de Física, que inventou, entre outras coisas, a palavra quark. E ele faleceu faz uns 3 anos, por isso eu coloquei a fotografia dele aqui. Então, eu vou dizer de que se trata esses dois teoremas. Aqui vocês têm essa tabela, que não temos a menor intenção de detalhar numa palestra breve, mas quero que vocês percebam a estrutura dessa tabela. Se tem Q igual a 1, estamos nessa coluna, então Q igual a 1 significa que os elementos do sistema probabilista são independentes ou quase. Se a variância de cada da distribuição de probabilidades de uma dessas variáveis aleatórias é finita, a soma de n delas é uma gaussiana, quando n tende para infinito. O atrator no espaço das distribuições de probabilidades é a famosa gaussiana. E todos vocês conhecem bem demais, isso é o teorema do limite central. Se a variância diverge, com algumas delicadezas matemáticas, o atrator é a distribuição de Lévy, já não é mais uma gaussiana. Agora, se Q é diferente de 1, o sistema tem fortes correlações entre os seus elementos, tipicamente correlações globais, envolvendo todos eles simultaneamente, e neste caso, se esta variância generalizada é finita, o atrator é uma Q gaussiana, não é uma gaussiana, é uma Q gaussiana. A gaussiana é exponencial de menos x quadrado. A Q gaussiana é Q exponencial de menos x quadrado. É uma lei de potência. E nestas condições, o atrator nós chamamos ele de Q-alpha stable distribution, que contém as Q gaussianas, as distribuições de Lévy e as gaussianas como casos particulares. Pouco se conhece sobre este, não parece aparecer muito na natureza, mas desde o ponto de vista matemático é muito interessante porque ele contém esses três como casos particulares. Eu vou falar muito as Q gaussianas, porque essas aparecem ubiquamente na natureza. Bom, vou mostrar um exemplo que ilustra a importância disto e a sua relação com o título da minha palestra, que era o limiar do caos. Estou chamando limiar do caos quando o expoente de Lyapunov não é positivo, mas é zero ou quase zero. Então, esses dois colegas, da Turquia e da Bahia, estudaram o famoso Standard Map, introduzido por Chirikov em 1969, e que é um pequeno mapa bidimensional, onde I é o tempo, e você conhece no tempo igual a 100, calcula no tempo 101, depois calcula no tempo 102, e vai andando, é uma expressão recursiva tremendamente simples, que tem um único parâmetro externo, que é K, e que tem a peculiaridade que preserva a área.
preservando a área, basicamente preserva o teorema de Liouville, é como se fosse um pequeno hamiltoniano. Com a vantagem que, como ele tem duas dimensões, posição e momento, nós podemos ver o espaço de fases dele e analisar o que está acontecendo. Enquanto que, no ar desta sala, tem um número de Avogadro de moléculas, então o espaço de fases tem trilhões de dimensões. E nós não vamos ver nunca o espaço de fases do ar desta sala, porque é tremendamente multidimensional. Mas isso aqui tem somente duas dimensões, então vamos olhar. Para isso que temos os computadores. Então, aqui está P e X, este é o espaço de fases, e quando K é pequeno, são órbitas regulares, simpáticas aqui, fechadas, algumas abertas, mas são condições periódicas. Quando K cresce, tem órbitas semelhantes, mas começa a aparecer um mar caótico aqui. Quando K cresce mais, o mar caótico é mais importante e ainda tem as órbitas regulares aqui, aqui, etc. Quando K igual a 10, só tem mar caótico. Esta é a situação que intuía Boltzmann quando propôs a sua entropia e quando, baseado nessa entropia, fez a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, que é matéria obrigatória em quase todos os cursos de física do mundo. Essa é a famosa hipótese do caos molecular, Stoss-Zahn-Ansatz, que ele imaginou. O que fizeram Tirnacli e Borges? Porque essas figuras vocês podem encontrar em qualquer livro de sistemas dinâmicos não lineares. Mas a novidade, eles pensaram em fazer, no mesmo espaço, Px, o cálculo do expoente de Lyapunov desse sistema. Esse sistema tem um expoente de Lyapunov, positivo e um negativo, a soma dos dois vale zero, e quando esse expoente de Lyapunov é quase zero, eles botam preto, quando é maior, botam amarelo. Então, para K pequeno, vocês têm praticamente tudo preto. Quando K igual a 0,6, tem quase tudo preto, mas começa a aparecer o mar caótico aqui com expoente de Lyapunov positivo, amarelo. Quando K cresce mais, o mar caótico cresce, e quando K igual a 10, só tem mar caótico. Então, em todo o espaço de fases, nos pontos desse espaço de fases, o expoente de Lyapunov é positivo. Esta é a situação que imaginava Boltzmann, seguramente, mas ele não falava de expoente de Lyapunov, porque quando ele estava inventando a mecânica estatística, em 1870, Lyapunov era uma criança e ainda não tinha inventado o seu famoso expoente de Lyapunov. Mas a intuição, seguramente, na cabeça de Boltzmann era esta. Bom, aí vou mostrar para vocês dois histogramas, um neste caso e um neste caso. O histograma de quê? Da soma de x sucessivos. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x 1 trilhão. Então, primeiro para K igual a 10. O que dá essa soma? Dá, pelo teorema do limite central, dá uma gaussiana. E aqui está em logaritmo linear, a gaussiana, os pontos verdes são computacionais, a linha tracejada é a gaussiana analítica, com beta igual ao número π. Muito bem. O que acontece quando, em vez de K igual a 10, K igual a 0,2, onde quase todo o espaço de fases tem expoente de Lyapunov praticamente zero? Muda tudo. Ele não gosta mais das gaussianas. Ele gosta dessa coisa verde que vocês estão vendo aqui, e a linha tracejada é uma Q gaussiana com Q igual a 1,93, e uns meses atrás, uns matemáticos dos Estados Unidos, Londres e Grécia,
provaram que o valor exato é Q igual a 2, mas numericamente aparecia Q igual a 1,93. Tudo bem. Então, está aqui a grande diferença. A mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs é para os sistemas que têm expoentes de Lyapunov positivos e que gostam, em particular, do teorema do limite central. E a mecânica estatística não extensiva associada à entropia SQ, que não é aditiva, não gosta disto. É outra mecânica estatística. E gosta de outros atratores, de outras distribuições, que são Q-gaussianas. Vejamos um outro exemplo, o famoso mapa logístico. Então, é um sistema unidimensional, dissipativo, que vocês seguramente conhecem demais. De certa maneira, é o mais simples sistema dissipativo que se conhece e é tremendamente estudado. E vou comentar aqui algumas coisas que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Então, está aqui o mapa, vocês entram com x0, calculam x1, jogam x1 aqui, calculam x2 e assim vai. Então, no valor máximo de R, aqui, o sistema tem o expoente de Lyapunov positivo, na verdade, se pode calcular analiticamente, é logaritmo de 2. Então, o expoente de Lyapunov, no final do mapa logístico, é 0,69. Mas nós vamos ver o que acontece aqui e o que acontece aqui, no ponto de Feigenbaum-Coulet-Tresser. Aqui, onde o expoente de Lyapunov vale 0. Então, veja. Aqui é uma forma equivalente à anterior, isomorfa da anterior, e quando A igual 2, estamos no final do mapa logístico. E neste caso, o expoente de Lyapunov é positivo, e para A igual a 2, se calculamos a entropia SQ em função do tempo, encontramos uma linha reta aqui para Q igual a 1. E para Q igual a 0,8, isto que está aqui. E para Q igual a 1,2, isto que está aqui. O único valor de Q para o qual dá uma linha reta é Q igual a 1. Se vocês melhoram as condições computacionais disto e levam no limite, essa reta se prolonga para sempre. E o slope dessa reta é igual ao expoente de Lyapunov do sistema, neste caso, logaritmo de 2, que é a identidade de Pesin, que relaciona a produção de entropia por unidade de tempo, a entropia de Kolmogorov-Sinai, com o expoente de Lyapunov da sensitividade às condições iniciais do sistema. E tudo isso está nos livros de sistemas dinâmicos não lineares, e seguramente vocês sabem isso melhor do que eu. Então, é isso que acontece quando A igual a 2. E o que acontece se A, em vez de ser 2, vale 1,6? Essa coisa, que está aqui, a reta, se inclina para baixo, porque o expoente de Lyapunov é um pouco menor. E vocês vão andando e um dia se aproximam do ponto de Feigenbaum. E este slope se torna cada vez mais baixo e, no final, a entropia faz assim e tem slope 0, em concordância com o teorema de Pesin, com a identidade de Pesin. Mas veja no que acontece se, em vez de plotar a entropia de Boltzmann, vocês plotam esse Q para Q igual a 0,2445, etc. Dá uma linha reta. E se pegam Q maior, dá curvado para baixo. E se pegam Q menor, dá curvado para cima. E somente para esse valor de Q é que dá uma linha reta. Então, tem que generalizar o teorema de Pesin. E aqui, a produção de entropia SQ para Q igual a 0,2445 está relacionado com a generalização, com a Q-generalização do expoente de Lyapunov do sistema. Não tenho tempo para entrar nos detalhes, mas nesta figura vocês veem imediatamente que, se queremos satisfazer a beleza linear da identidade de Pesin, temos que generalizar a entropia.
Esse valor de Q está relacionado com o expoente universal de Feigenbaum alfa F, e temos calculado aqui o valor de Q com 1018 dígitos. Só foi uma brincadeira. Houve um jovem alemão que calculou o expoente de Feigenbaum com 1018 dígitos. Nós colocamos nesta relação provada por Marcelo Lira de Alagoas e eu, muitos anos atrás, e está aqui o 0,2445, etc. Aqui vocês têm Q calculado de primeiros princípios para o ponto de Feigenbaum do mapa logístico. Agora, podemos fazer outras coisas nesse ponto de Feigenbaum. Podemos somar o x, x1 mais x2 mais x3 mais x 1 trilhão, e normalizar adequadamente, e vejam o que acontece. Em log linear, não dá uma parábola. Uma parábola quer dizer, não dá uma gaussiana, que seria uma parábola nesta representação. Ele não gosta da parábola. Gosta da parábola quando A igual 2, porque quando A igual 2, o expoente de Lyapunov é positivo e ali gosta da parábola. Mas para o ponto de Feigenbaum não gosta da parábola. O que gosta é essa coisa que está aqui. E essa coisa que está aqui é uma Q gaussiana com Q igual a 1,6 alguma coisa. Bom, de fato, tem o Q da entropia, que é 0,2445, do qual eu já falei. Tem o Q, esse que acabo de mencionar, da Q gaussiana. Tem um outro Q também, que não vou detalhar, um outro valor aqui. Tem 3 valores de Q, e isso é chamado Q triplete. E a ideia é que estas coisas têm relações entre si. Por exemplo, uma relação deste tipo. Mas não é o momento de entrar nesses detalhes. Essa história de Q triplete apareceu em 2004, quando eu estava dando um seminário na Universidade de Catania, em Itália, e um estudante no auditório me fez uma pergunta, e eu desenhei este triângulo no quadro negro, e disse, tem o Q de sensitividade, que é o Q da entropia também, tem o Q de relaxação, tem o Q do estado estacionário, e tem esses 3 valores de Q. Um ano depois, me convidaram para dar uma palestra na NASA, no Goddard Space Flight Center, perto de Washington, e tinha esses 2 pesquisadores da NASA que, após ouvir essa história de Q triplete, etc., perceberam que eles tinham dados do Voyager 1, que manda para a Terra desde os confins do sistema planetário, já saiu do sistema planetário. O Voyager 1 está, neste momento, além de Plutão, mas continua mandando dados, que demoram dias em chegar até a Terra, mas chegam. E estão lá os números chegando na NASA. E então, calcularam com esses dados o Q triplete. E acharam Q sensitivity igual a isto, menos 0,6, Q relaxation 3,8 e Q stationary state 1,75. Muito bem. Aí se interessou muito. Na época eu estava no Santa Fe Institute, dei um seminário lá, contando essa história da NASA, etc., o Q triplete, e estava no auditório o Murray Gell-Mann, o que propôs a palavra quark, e fizemos esse trabalho com ele, e aqui mostramos que esses Qs não são independentes, estão relacionados entre eles, e que, na verdade, só tem um desses Q que é independente, e os outros se calculam com essas pequenas fórmulas que estão aqui, e funcionou tudo direitinho, e isto, ao longo dos anos, 15 anos depois,
nos levou a um físico-matemático francês, Jean-Pierre Gazeau, de Paris, e eu, a perceber que essas relações entre os diversos valores de Q estão relacionados com as transformadas de Möbius, ciclos, Q-tripletes, etc., etc. Enfim, é todo um capítulo complicado, interessantíssimo e aberto, que está nos fundamentos da mecânica estatística não extensiva. E nesse estudo, terminamos esse estudo olhando vários exemplos da literatura e verificando este tipo de relação entre, estão vendo, Q-sensitivity, Q-stationary state e Q-relaxation, que funciona corretamente, é verificado pelas observações da NASA no campo solar, é verificado no ponto de Feigenbaum, que eu mencionei, e é verificado também nos dados geofísicos do rio Brazos, nos Estados Unidos. Acho que ele está no sul do Texas. E os outros não generalizar esta coisa que está aqui. Por isso que eu disse que é um problema aberto. Bom, vamos agora mudar bidimensional, mapa standard, que é conservativo. Mostrei para vocês um mapa unidimensional, que é o mapa logístico no seu ponto de Feigenbaum, e agora vamos ver sistemas hamiltonianos clássicos. Gibbs, no seu livro de Princípios Elementares da Mecânica Estatística, em 1902, ele tem esse parágrafo interessantíssimo. Ele diz, tratando da distribuição canônica, vamos sempre supor que a integral múltipla da equação 92, que é o que hoje se chama função de partição, é finita. Caso contrário, a lei de distribuição se torna ilusória. Qual lei de distribuição se torna ilusória? A dele, a distribuição de Gibbs, a distribuição de Boltzmann-Gibbs, o famoso peso de Boltzmann-Gibbs, que é a marca fundamental da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. É a distribuição de energias, é o peso de Boltzmann. Se torna ilusório. E ele dá um exemplo de quando isso acontece, e ele diz que isso acontece quando vocês têm pontos materiais que se atraem um ao outro inversamente aos quadrados das suas distâncias. Quer dizer, gravitação newtoniana. Gravitação newtoniana, como o átomo de hidrogênio, não funciona. Então, Gibbs já sabia disso, mas após ele, milhares de físicos esqueceram isso, ou nunca souberam disso, e acham que tem que utilizar a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs em toda e qualquer situação de equilíbrio térmico. E isto é falso, não é verdade. Então, vejam aqui o alfa S, que caracteriza as interações de longo alcance. Quando o alfa é grande, as interações são de curto alcance. Quando o alfa é pequeno, se aproximando de zero, temos interações de longo alcance. Então, no espaço alfa D é a dimensão, temos essa linha especial, a bissectriz, e quando estamos acima desta linha, o potencial é integrável, são interações de curto alcance, a função de partição é finita, e você tem que usar a mecânica estatística que é ensinada nos cursos de graduação, pós-graduação de física, matemática, computação, em todas as universidades do mundo. Perfeito. Agora, quando você está aqui embaixo, o problema é muito mais complicado. E, em particular, aqui está a gravitação newtoniana. D igual a 3 e alfa igual a 1. O potencial de Newton, que corresponde também ao potencial coulombiano entre um elétron e um próton no átomo de hidrogênio. Então, eu vou mostrar alguns exemplos, um par de exemplos aqui, neste cruzamento,
passando debaixo da bissectriz para acima da bissectriz. Aqui. Então, vejam o que acontece. Neste trabalho, com Nobre do Rio de Janeiro, Cito também do Rio de Janeiro e Antônio Rodrigues de Madrid, estudamos quando vale e quando não vale o fator de Boltzmann, o peso de Boltzmann. E aqui vocês têm, para alfa sobre D igual a 0,9, portanto, abaixo da bissectriz, isso é uma interação de longo alcance, e isso aqui é a distribuição de probabilidades das velocidades, log linear, calculada no computador para um sistema de 1000 rotores planos, em D dimensões, D igual a 1, 2, 3, como consta aqui, e de primeiros princípios, utilizando força igual a massa por aceleração. Você escreve as equações de Newton de 1 milhão de partículas, você resolve isso no computador e o que sai são esses pontinhos que estão aqui. E esses pontinhos não é uma gaussiana. A gaussiana está aqui. Essa é a distribuição maxwelliana, é a que está em todos os livros de mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. E o sistema não gosta da maxwelliana. Não gosta porque ele tem interações de longo alcance. E o que ele gosta? Ele gosta dessa linha pretinha que está aqui embaixo, que é uma Q gaussiana, para Q igual a 1,6. Pronto. Está aí um exemplo. Um segundo exemplo, ainda mais dramático. Vamos olhar em log linear o coração da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, que é o peso de Boltzmann-Gibbs, o fator de Boltzmann. Então, era para, nesse sistema, ser uma exponencial, portanto, uma linha reta aqui. Mas ele não gosta. O que ele gosta é essa Q exponencial que está aqui, essa linha preta que está aqui, com Q igual a 1,3. Vocês estão vendo? Ele não gosta da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, não funciona, porque as interações são de longo alcance, a função de partição diverge, e como Gibbs já dizia em 1902, quando a função de partição de Boltzmann-Gibbs diverge, não se pode utilizar essa teoria, tem que utilizar outra teoria. Bom, vou mencionar rapidamente, vocês certamente têm ouvido falar N vezes das redes scale-free, invariantes por escala, redes de computadores, redes de aviões voando, redes ecológicas, enfim, figuras assim vocês devem ter visto às dúzias nos últimos anos. E então, nós estudamos com esses 3 colegas do Rio Grande do Norte, de Natal, essa aqui é doutoranda atualmente. Então, publicamos esse trabalho no Scientific Reports do grupo Nature, que conecta essas redes complexas com entropias não aditivas. Então, basicamente, definimos nesse sistema ligações que podem ser mais pesadas ou menos pesadas. Elas têm uma largura maior ou menor. Por exemplo, esse sítio está aqui, chega na L ligações pesadas, outra também pesada, outra intermediária, chegam ligações finas, e a soma dessas ligações nós chamamos de energia deste ponto. Dividido por 2, porque cada ligação tem alguém na outra ponta. Muito bem. Podemos simular no computador a distribuição dessas energias e é fácil verificar que essas distribuições de energia são Q exponenciais. Nós partimos de um sistema geométrico aleatório e chegamos à mecânica estatística não extensiva, e as distribuições de energias são Q exponenciais,
como diz a mecânica estatística não extensiva, pois a entropia SQ é otimizada pelas Q exponenciais. E aqui está o valor de Q em função de alfa, que caracteriza o comprimento das interações, dividido pela dimensão. É essa função bonitinha. Aqui tem um ponto universal 4/3, que corresponde a diversos modelos de Barabás e Albert. Aqui tem Q igual a 1, que corresponde aos sistemas de grafos randômicos de Erdős-Rényi. Quero mostrar também que essas coisas podem levar a aplicações práticas. Tem dúzias de aplicações práticas, mas esta aqui apareceu este ano, em junho de 2021, e é particularmente oportuna porque trata de tomografia computadorizada de pessoas que adoeceram de Covid-19. São autores do Islã. Vocês veem, são engenheiros. Engenheiro aqui, Universidade de Tecnologia, Computer Science, engenheiros de ciências computacionais. Bom, então, aqui vocês têm a imagem transversal cortando o tórax de uma pessoa. Então, aqui vocês estão vendo os dois pulmões, 1 e 2. E aqui este paciente teve, lamentavelmente, Covid-19, e aqui eles detectam a fibrose no pulmão dele. Mas utilizando a Q-entropia, essa mesma imagem fica assim. Portanto, vocês veem que aparecem muitos outros detalhes que aqui você não vê, e vê aqui. E teve uma ocasião que o Dr. Watson perguntou ao Sherlock Holmes: como você faz para encontrar quem é o assassino? E Sherlock Holmes respondeu: the relevant details, os detalhes relevantes. Então, para fazer um bom diagnóstico, o médico precisa ver muitos detalhes como estes aqui, coisa que aqui ele não vê. Aqui tem um segundo exemplo. A fibrose está aqui. Olhem como fica quando o Q é diferente de 1. Ficam todos esses detalhes. Aqui tem um terceiro paciente, a fibrose está aqui, no pulmão direito, imagino que seja o direito, e aqui está como aparecem os detalhes quando se utiliza Q diferente de 1. Bom, mas a física é uma ciência natural, então a teoria não pode se bastar de si própria e de seus fundamentos matemáticos. A física tem que ser contrastada com a natureza. Então, vou mostrar um exemplo, tem muitos, mas esse é particularmente interessante. Se refere ao LHC no CERN, aqui está o LHC, são 27 quilômetros de eletrônica, vácuo, enfim, e tem 4 grandes detetores, o CMS, ALICE, ATLAS e LHCb. Aqui vocês têm um detector, que é o ALICE, está aqui o detetor, e aqui está um ser humano, para ter ideia que ele é monstruosamente grande. Então, uns anos atrás, eles fizeram 2 anos consecutivos workshops aqui no CERN, em Genebra, sobre a Q-estatística, a Q-entropia, etc., porque eles a usam em centenas, talvez hoje em dia sejam mais de 1000 trabalhos experimentais. Então, me convidaram para dar um par de palestras lá, etc., e me levaram embaixo no subterrâneo, no detetor ALICE. Aí fomos lá embaixo, eu vi essa coisa, é impressionante, porque é gigantesco, e num certo momento chegamos na porta deste detetor, a porta. E aí o jovem que estava me acompanhando me disse: diga aí quanto pesa essa porta.
Aí eu vi a porta monstruosa e eu digo, não sei, deve ser muitas toneladas. Mais do que a Torre Eiffel. Eu digo, está brincando. Essa porta pesa mais do que a Torre Eiffel? Sim, pesa mais do que a Torre Eiffel. E demora 2 dias para fechar a porta. Porque imaginem a complicação para ficar fechando uma porta, que pesa mais do que a Torre Eiffel. Aí eu fiquei tão impressionado que eu disse ao rapaz, me tira uma foto ao lado dessa porta, e está aqui a foto. Vocês estão vendo, tem a escada para subir na parte superior da porta, enfim, a porta já é toda uma questão lá. Bom, e que medições eles fazem? Aqui tem um exemplo dessas medições. Aqui tem log-log, a distribuição de probabilidades dos momentos transversais em colisões próton-próton. Tem 2 prótons que colidem de maneira central a velocidades incríveis, e dali saem jatos hadrônicos e eles medem a componente longitudinal e a componente transversal desses jatos. E eu estou mostrando aqui os dados experimentais da componente transversal do momento. Então, aqui vocês têm 5 ilustrações, 1, 2, 3, 4, 5, com diversos detetores, diversas energias, e todos eles são perfeitamente fitados por uma Q exponencial, com Q igual a 1,15, mais ou menos. Bom, nesta figura tem várias coisas impressionantes. Uma delas é, isso aqui são 14 décadas. Então, esses experimentais conseguiram fazer num único experimento medir todos esses pontos com uma precisão de 14 décadas, 0,0000000, 14 zeros e um 1, conseguem medir essas coisas. Essa é a coisa mais impressionante desta figura, mas a segunda mais impressionante, eu diria que todas essas curvas são fitadas perfeitamente por uma simples Q exponencial com Q igual a 1,15. Para comparar, aqui tem Q igual a 1. Isso aqui é Boltzmann. Então, para momentos transversais pequenos nesta região, Boltzmann coincide assintoticamente com as Q exponenciais e você pode utilizar a mecânica estatística de Boltzmann sem problema. Mas isso era 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje em dia, estas pessoas lá, esses milhares de cientistas e engenheiros do CERN, conseguem chegar a altas energias, altos valores do momento, e ali, Boltzmann, nesta região, Boltzmann podia estar bilhões de vezes errado. Bilhões de vezes errado. Aqui são 14 décadas. Bom, resumindo essas coisas que eu falei, vocês têm essa tabelinha, aqui vocês têm a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, aqui tem a mecânica estatística não extensiva. Então, aqui vocês têm a entropia de Boltzmann-Gibbs, menos soma de P logaritmo de P, e as duas marcas registradas na mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, que é a distribuição maxwelliana de velocidades e a distribuição exponencial das energias. Essa está ligada com o teorema do limite central e esta está ligada com a teoria de grandes desvios da matemática. Então, essas são as expressões da física, mas a sua contrapartida matemática é o teorema do limite central aqui e a teoria de grandes desvios aqui. Em mecânica estatística não extensiva, vocês têm que utilizar esta entropia não aditiva. Em vez de gaussianas, são Q-gaussianas, a distribuição de velocidades, e isso seria o Q-Central Limit Theorem, cujos atratores são Q-gaussiana. E aqui se verifica
estamos começando a trabalhar em exemplos concretos da Q-generalização da teoria de grandes desvios e verificamos que dá Q-exponenciais. Essa coisa aqui é um problema aberto em matemática, é muito incipiente, seria fantástico se alguns de vocês se interessassem em produzir resultados analíticos nesta região, ou também nesta região. Mas essa região é mais, digamos, é mais incógnita atualmente. Bom, e dito isto, vai aparecer daqui a um par de meses esse livro, feito em colaboração com um matemático americano, Sabir Umarov, cujo título é Mathematical Foundations of Non-Extensive Statistical Mechanics. E com isso, eu agradeço a atenção de vocês.